Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, agora no nosso horário tradicional, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site, www.gentequefala.com.br, curtir nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala, participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou WhatsApp. É São Paulo, 11 974012235, e o telefone à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje, advogado Alexandre Thiollier. Prazer tê-lo aqui, Thiollier. Opa, ótimo. Deixa eu só dar um recadinho rápido. Haddad, você enlouqueceu. Faixa de ônibus na Rua Augusta só se você for maluco. Acorda, Haddad! Deputado estadual Vitor Sapienza, afiliado ao PPS. E bom tê-lo aqui, Vitor. É uma satisfação ver um novo Zancopé. É uma satisfação ver o grande advogado briguento, como sempre. E meu amigo particular de infância, Tutilo. É uma oportunidade que eu tenho de rever grandes amigos e aprender um pouco mais com eles, incluindo você. Antônio Tutílio, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. É um prazer muito grande, Zancopé, mais uma vez, você sempre dando assim uma vida nova ao programa, e principalmente com essa mesa seleta que nós temos aqui, o Alexandre, que já participei muitas vezes com ele, e o meu amigo Vitor, em que tivemos grandes coisas feitas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, principalmente na área financeira orçamentária. Ô, Zé Copé, eu não falei nada a respeito da sua chegada ao programa, porque eu já fiz um programa com você. Eu quero deixar esse registro. Tutílio também. Eu quero deixar esse Tutílio registro também. aqui. Então parece que eu estou sendo mal educado. Não, aqui, Tutílio também Eu sei, esteve tá, conosco é isso aqui aí. no, Tá bom. nessa nova fase do Gente que Fala pela AltV. Né? O Vitor é que a gente E não se sempre reencontrava. muito sucesso a todos aqui, evidentemente. O Sapienza é que a gente não se reencontrava há um bom tempo. Mas o assunto hoje, em todos os lugares, em todos os jornais, é a reeleição de Dilma Rousseff, na disputa mais acirrada desde que o país voltou a ter eleições diretas para a presidência da República. Dilma Rousseff, do PT, foi reeleita para governar o país nos próximos 4 anos. Teve 51,6% dos votos válidos contra 48,4% de Aécio Neves, do PSDB. Seu discurso, Dilma disse que não acredita que o país esteja dividido. Segundo ela, houve uma divisão de opiniões movida por propostas distintas, mas que todos querem o melhor para o Brasil. Quem pode? Vitor? Vamos lá. Eu estou sofrendo um misto de preocupação muito grande e de esperança. Eu entendo que foi feita uma divisão, sim. Foi feita uma divisão, infelizmente, acirrada pelo próprio Partido dos Trabalhadores, em que fez uma colocação norte contra sul. E quando eu digo norte, eu quero dizer norte e nordeste, né? Fez um corte. Se alguém me perguntar se é favorável à Bolsa Família, eu vou dizer sou. Não do jeito que é. Eu acho que ela tenderia a ser aperfeiçoada e, sem dúvida alguma, quem ganhou a eleição foi a Bolsa Família. Agora, é um misto de preocupação das consequências disso e de esperança, porque eu senti uma maturidade no discurso dela e uma abertura para fazer as grandes reformas que esse país precisa. Para começar pela reforma política, não dá para continuar com a quantidade de partidos que nós temos, não dá para continuar com a quantidade de ministérios que nós temos, não dá para continuar com o sistema tributário que nós temos, não dá para continuar com o sistema político, que essa quantidade de partidos facilita, infelizmente, a corrupção. Então, dentro desse quadro, eu, que como Tutilo, somos católicos praticantes, a gente reza no sentido de que Deus ilumine, não só ela, principalmente o grande inventor dela, o grande vencedor chamado Lula, para dar uma orientação mais pé no chão para o nosso Brasil que ele merece. Thiollier? Olha, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que há efetivamente uma divisão.
Acho que o PSDB cometeu um erro seríssimo na campanha, não avaliou corretamente. Desde 2002, o PT ganha em Minas Gerais, nunca perdeu uma eleição para presidencial em Minas Gerais. Essa história de que o Aécio poderia sair com 2 milhões de votos de Minas Gerais, isso é um cálculo absolutamente de salto alto. Fez uma avaliação errada no Rio de Janeiro, quando não teve palanque no Rio de Janeiro, e, finalmente, a imaginar que era possível uma vitória em Pernambuco. Quer dizer, a avaliação está errada. Que o Brasil está cortado no meio, tá. É o seguinte, embaixo, no sul, sudeste, centro, é que está quem paga o Bolsa Família. Em cima está quem recebe o Bolsa Família. O que nós temos que atentar é este fato. E dona Dilma não me pega. Não me pega. Acho mentirosa. Acho que o discurso dela foi um discurso dilmista, de continuidade. Essa história de reforma política por plebiscito é conversa mole. Isso já tinha sido dito por ela lá em junho, nas manifestações de junho. Então, o que houve efetivamente foi um erro de avaliação política, especialmente dos mineiros. Esta que é a realidade. Eu torço muito, mas muito mesmo, para que a oposição, eu não fiz as contas, mas numa primeira avaliação, a dita oposição, corrigindo, passe a ser oposição, porque pior do que o governo Dilma é o Brasil não ter oposição. Nós temos que ter oposição e oposição no calcanhar. Eu quero saber o que aconteceu na Petrobras. Uma delação premiada, em que se escuta uma pessoa que está fazendo uma delação premiada, que é seríssimo, afirmar que é atual presidente da República. Afirmar que é atual presidente da República. Sabia do que estava acontecendo. E seu mentor, como disse Voz Missé, é o seguinte, isto aí causa para mim uma perplexidade muito grande quando você se imagina a possibilidade dessa senhora indicar 5 ministros do Supremo. Afinal, se ela for processada, é exatamente o ministro do Supremo Tribunal Federal que irá julgá-la. Então há uma incongruência total. Então, portanto, para mim não tem conversa. Para mim é o seguinte, ganharam? Ganharam. Estou na oposição? Estou na oposição. Sou do PSDB? Nem pensar. Uma partezinha. Alexandre, você sabe que eu sou um grande admirador da sua veemência. Porém, eu comparo a situação do Brasil à situação do meu Palmeiras. É isso que está. Então é mais grave do que eu imaginava. É mais grave do que eu imaginava. Mas é isso que está. É gravíssima a situação do país. Eu preciso refletir melhor. Eu preciso refletir melhor. Alexandre, o quadro que tem é esse daí. É duro a gente tentar administrar alguma coisa com esse quadro. Eu lembro bem, desculpa, Zangopé, eu lembro bem, e o Tutilo está aí, quando nós assumimos a presidência da Assembleia, você tem uma ideia, o orçamento chegava, e eu sempre brinco, chegava umas maçarocas, e você olhava o que você quer nisso, o que você quer naquilo, o que você quer naquele outro. Nós fizemos cursos para poder ensinar os deputados como é que se fazia uma emenda. Foi. Então, dentro desse quadro, Alexandre, eu gostaria, em alguns momentos, de ser briguento, mais ainda, como eu sou. Mas queria gostaria de ser olha que também eu conheço a sua história. Não me vem com essa de santinho, não, hein? Não me venha com essa de santinho, não. Mas tem determinado... Mas eu mereço, viu, Zé Popé? Tem momentos... O time é esse daí. Não adianta. Olha, nós vamos jogar com o Tiririca, nós vamos jogar com o Sérgio Reis, nós vamos jogar com esse pessoal que vai mandar. Então é show. Vai ser um show, então. É o Palmeiras. Basta um Vitor Sapiência no Congresso para botar tudo isso para baixo. Tenha certeza que eu te conheço. Mas eu te conheço. Eu acho que claramente nós tivemos uma divisão total dentro do país. Já o Vitor falou, Alexandre, na verdade nós tivemos o Norte e Nordeste inteiro ligado, mas muito ligado ao problema Bolsa Família. Você verifica dentro da estatística que, na verdade, existe aí, todas as cidades que têm Bolsa Família dentro de um percentual elevado, todas elas a Dilma ganhou. E naquelas em que tem menos de 25%, como no caso do Sudeste, como no caso do Sul, a Dilma perdeu. Então está, para mim, claríssimo que a grande proposta, e vou mais longe, o PT fez uma campanha sórdida em que, na verdade,
acabou no terrorismo eleitoral, falando para todos aqueles que ganhavam Bolsa Família que se o PT perdesse, acabaria com o Bolsa Família. Isso foi um crime que foi feito. Eles fizeram uma campanha de desconstrução, primeiro da Marina, depois do Aécio. Não houve propostas de governo, houve desconstrução de candidaturas. Perdão, aliás, me perdoe, Tílio. Sequer a atual candidata aí, a atual presidente reeleita, apresentou o programa. Sim, é isso que eu ia Houve dizer. uma eleição sem programa. Tinha anotado Quer dizer, aqui. é um chavismo absoluto. Quer dizer, nós estamos... não Aliás, houve. eu estava brincando, eu sou neo-chavista. Porque é o seguinte, Não uma houve, eleição sem Alexandre. programa. Alexandre, não houve planejamento. Prova é que o governo não apresentou plano de governo, nada. Então, como nós é que não pode? sabíamos o que nós vamos fazer em educação, o que nós vamos fazer em saúde, o que nós vamos fazer em segurança, em mobilidade urbana, enfim, tantas e tantas coisas, não se falou. Se criticou simplesmente o partido. Então, eu acho que ontem o discurso da nossa presidente ganhou, nós vamos ter que aceitar, o Brasil não vai acabar, mas o discurso foi essencialmente político. Não houve, é claro que ela tem que dizer que ela vai ter que unir. Não claro mencionou o candidato de oposição nenhuma vez. Nada. Nenhuma Então, vez. eu estou muito preocupado que e vai vir conversa uma é essa? bomba aí, o deputado Arnaldo sabe disso, vai vir uma bomba que se chama Petrolão. Vai vir uma bomba que, inclusive, o seu PT quis contrariar a revista Veja, e, na verdade, a Veja tem que informar, a Veja, inclusive o seu Dias Toffoli, ainda permite que se faça direito de resposta. Eu acho que isso é um absurdo que pode acontecer. Tem que ter liberdade de imprensa, mas o PT quer liberdade de imprensa da forma dele. O PT quer liberdade de imprensa da forma que interessa ao PT. E não é assim que nós queremos. Nós queremos transparência total, que o povo saiba do que vai acontecer e muita coisa. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se um país mais sério, um país mais honesto, já na época do mensalão, haveria um impeachment aqui no Brasil. E não é difícil acontecer depois de todas as declarações que foram feitas, dessa delação premiada, pode sim acontecer um impeachment aqui no Brasil futuramente. Só para lembrar, desculpe, só para fazer um parênteses. Só não houve o impeachment do Lula porque o PSDB não permitiu. Vamos escrever a história como foi a história verdadeira. Não é isso? Deputado Arnaldo Faria de Sá. Olha, na verdade, eu cheguei aqui, o programa já é em andamento. A gente fala, estava vendo o nosso querido amigo Tutilo dizendo nossa presidente. Nossa não, minha presidente não é, não. Não, do Brasil. Vamos Minha- chamar do Brasil, porque não, não é minha também. não é, minha não é. Arnaldo, não é minha Minha também. Não é minha. São Paulo deu uma vantagem para o Oeste, mais de 6 milhões de votos. Quer dizer, ganhou por causa do Bolsa Família. Bolsa Família que resolveu essa eleição. E, na verdade, eu sou membro da CPMI da Petrobras, vocês vão ficar estarrecidos com as denúncias que vão continuar acontecendo. É lamentável que o Brasil não tenha feito uma escolha diferente daquela. Você lembrou, Tile, que o Lula só não foi cassado porque o PSDB vacilou naquela época, e agora a Dilma só manteve a sua candidatura porque, lamentavelmente, a CPI foi travada. Se a CPMI tivesse sido aberta, ela não teria sido eleita de jeito nenhum. Não duvido. Nós temos 2 parlamentares na mesa aqui, cada um deles com 8 mandatos, correto? 7 mandatos, o Arnaldo vai 8. para o 8º mandato. Quando ela fala em reforma política, vocês como parlamentares acreditam nisso? Na verdade, precisa de uma reforma dos políticos, não uma reforma política. Né? E, infelizmente, não houve reforma nenhuma. As duas. Agora, eu entendo que tem que ser feito. E o Tutilo lembra, o Arnaldo também lembra, quando eu era presidente, para que fosse possível o gabinete de um líder e ter liderança, para ter no mínimo 3 deputados. Foi presidente da Assembleia Legislativa, segurei. cada partido era obrigado a ter 3 no mínimo representantes. 3 para ter gabinete e para ter de liderança. Hoje, com a reforma que fizeram, um deputado, ele já é líder dele mesmo. Ele Líder de gosta si mesmo. Ele consulta a base, né? Ele consulta ele a tem base. um candidato, ele um deputado ele só. tem um né? gabinete só para ele, fora o gabinete de deputado. Então, dentro desse quadro, eu, antes do Arnaldo chegar, eu tinha mencionado algo que ele vai concordar comigo, mesmo porque, em 1986, nós fizemos uma dobradinha. Eu era candidato a deputado Verdade. estadual e o Arnaldo deputado federal.
Então, nós andamos por esse estado todo. Sem uma reforma política e uma reforma tributária, não vamos esperar. O Sul e o Sudoeste se insurgirão, porque não pode continuar a pagar a conta de todos os desmandos. São Paulo, principalmente, contribui com quase 40% da arrecadação federal, toda a arrecadação, e não recebe 10%, 11% com recíproca. Não dá para continuar, porque estoura com tudo. Nós temos as indústrias estourando, nós temos um desemprego qualificado. Ah, mas eu tenho pleno emprego de salário mínimo. Esse é o pleno emprego, não é esse o pleno emprego. De desemprego. Mas não é. Eu quero sentir que haja oportunidade. O emprego que o Vitor fala é emprego qualificado. Esse emprego está faltando. Está faltando, não tem. Não, eu sei, mas quando o governo apresenta... Vai faltar esse também. Quando o governo apresenta... Vai faltar esse também. Pela- Quando chegar lá fevereiro e março, vai faltar Pela esse também. oportunidade, você vai fazer uma lembrança aqui do que o Totilo falou. Que deu a liminar para direito de resposta do PT não foi o Toffoli, não. Foi o ministro Admar Gonzaga. Que era advogado do Que era PT. advogado do Que PT. era advogado do PT. Cidadão suspeito, Sim, evidentemente, esse ministro. Eu Que só tô conversa dizendo, não, mole só é quero essa? corrigir isso, que não foi Tá o certo, Toffoli tá que certo. deu, Ele foi o também Admar é suspeito. Gonzaga. É igual, também é é igual. suspeito. Tá no mesmo time. Não, mas o outro era advogado do PT, está na eleição de 2010. Esse é o problema. Não podia nem estar lá, desculpe. Eu não estou entrando no mérito de quem é, só do que foi ele, não foi o Toffoli. Perfeito. Mas eu estou entrando no mérito. Tem tudo nenhum. Não Vamos tem falar problema sobre nenhum. a abstenção. Pelo menos 1 de cada 4 brasileiros não votou, nem em Dilma, nem em Aécio nesse segundo turno. O Tribunal Superior Eleitoral somou mais de 7 milhões de votos nulos e brancos e 30 milhões de abstenções, somando 26,33% do total, contra 38% de Dilma e 35,66% de Aécio. Para muitos, esse número é movido por desinteresse na política e, para outros, é um protesto contra ambos os candidatos. Você que fez tanta conta aí, Tutinho. Não fiz conta, mas, de qualquer forma, o que mostra essa eleição, Zancopé, Arnaldo, Vitor, Alexandre, o que mostra é que o país não está satisfeito. O povo não está satisfeito, a não ser aquele povo que recebe uma migalha e que se contenta com essa migalha e não tem saída para essa migalha e vai continuar com essa pobreza, porque, com todo o respeito que eu tenho ao Norte e Nordeste, ainda falta escolaridade, ainda falta alguém que possa orientar e ter uma percepção melhor do nosso país. Então, houve, sim, um desinteresse, quer dizer, pelo que eu vi ontem nas estatísticas, 37 milhões entre os em branco, nulo e abstenção, 37 milhões de brasileiros não votaram. Mas, Quer dizer, isso mostra um desinteresse, isso mostra que o povo não está feliz, isso prova que tem muito problema para ser resolvido e não é com o discurso do PT que vai resolver o Se você problema. somar nesse número os votos que ela teve, entendeu? E os votos que o Écio teve, você vai ver que mais de 80 milhões são contra a Dilma. Pois é. Mas eu Pois tenho é. uma colocação com relação a isso, que é a eleição obrigatória. Eleição obrigatória Voto é obrigatório. é um negócio que é fora de si. Como é que você pode falar que é uma democracia? Eu sou obrigado, aí parece serviço militar no passado, que nem o serviço militar mais é obrigatório. Como é que pode um negócio desse? Agora, Bolsa Família é um negócio seguinte, o pai, quando a criança está com 13 anos, já dá a menina já dá para dar no couro lá no negócio, manda engravidar, é mais uma Bolsa Família. Claro. Nós estamos criando uma geração de mentecaptos no Norte e Nordeste, vamos falar a verdade. Isso aí tem que ser modificado imediatamente. Pera um pouquinho. Vamos falar politicamente. Não adianta você ter uma vantagem como teve o S em São Paulo e perder em Minas. Não, mas eu Então, concordo. tudo bem. Agora, Não. Não vamos pôr culpa no Norte Não, Nordeste, não, mas Não pera. vamos pôr culpa no Norte Pera, Nordeste. pera. A culpa é do Aécio, É isso. que escolheu mal o candidato de Minas, Isso é e que verdade. perdeu a eleição lá, e que perdeu agora para Dilma. Você Então, perdeu- ele é de Minas, a culpa é dele que perdeu em Minas. Vamos pôr Pera. português claro, Deixa meu eu te amigo, falar, português claro. Não pôr culpa no Norte Nordeste, não. A culpa é dele que perdeu em Minas. Deixa eu Começa falar, aí. você não chegou um pouquinho atrasado, você perdeu o meu introito, que foi exatamente esse. Foi exatamente esse. E digo mais, em Minas Gerais, o PT nunca perdeu uma eleição para presidente desde 2002. Essa que é a verdade. Nunca perdeu.
Nunca Porque perdeu uma em eleição. Minas Gerais tem uma coisa chamada Zona da Mata. Os Zona votos é da Zona da Nordeste. Mata, lembra no Não, passado? Os votos você tá da Zona da entendendo? Mata Então, não chegaram. A culpa é do Aécio. Não, a culpa é do Aécio eu que falei não soube ganhar em exatamente Minas. isso. Eu Se ele falei. tivesse ganho em Minas, com os votos de frente de São Paulo, ele anulava a vantagem do Norte e Nordeste. Não, Acabou. acho que, viu, Arnaldo, eu acho que você tem razão. Foi Houve exatamente o que eu falei. Houve um problema em Minas, e, o candidato foi mal escolhido, mas mesmo que ele tivesse ganho em Minas ou empatado em Minas, ainda assim não daria para ganhar. A diferença, 3 estados de do Nordeste, você pega Bahia, Pernambuco, que foi um estouro, 70% teve de votação em Pernambuco, e mais um estado, anulou São Paulo. 3 estados do Nordeste anularam mas São Paulo. se O Paraná se ele anulou ganha- com uma... Se ele ganha Minas, entendeu? Ele perdeu por 2,5 milhões de votos. Se ele coloca 1,5 milhão de votos na frente dela, é 1,5 milhão a mais para ele, Sim, 1,5 milhão a claro. mais para ela. E É tem eleição outro direta. aspecto. Ele perdeu a eleição em Minas, ponto, acabou. E tem um outro aspecto para completar o tiro aqui, é a questão de não ter tido palanque no Rio de Janeiro. Deviam ter lançado candidato no Rio de Culpa Janeiro. dele, que ele queria lançar o Com- Bernardinho Isso, e depois não conseguiu lançar e isso. não teve ninguém. De- Tinha 4 candidatos do Rio de Janeiro Tô a favor de de acordo. Dilma. Plenamente com você. Aliás, Arnaldo, o Rio de Janeiro foi o único estado que tem abaixo de 25% de Bolsa Família e que ele ganhou, que a Dilma ganhou. dentro É o desse- único estado que o Bolsa Família é abaixo de Pera um 25%. pouquinho. Segundo turno, Pezão Bela e análise. Crivella eram candidatos que apoiavam a Dilma. Garotinho que perdeu, Lindeberg perdeu, também apoiava o Dilma. Não tinha nenhum candidato É o que eu do estou DS dizendo, no não Rio de tinha Janeiro. palanque, dito. não tinha palanque. Olha, eu entendo o seguinte, que no calor do entusiasmo a gente acaba esquecendo alguns aspectos positivos. Por exemplo, no Pará, o Renan perdeu. O presidente da Câmara foi candidato. No Perdeu. Pará é o Barbalho. Barbalho, É o desculpa. partido do filho. Sim, Partido perdeu. do Perdeu. filho. Porém, Helder perdeu. num contrassenso, no Maranhão, o candidato do Sarney ganhou. Pois é. O Não, que não, no- não. Não, Mas ei, ele ei. perdeu. Perdeu. não, Ganhou o PC do B no Maranhão. O PCdoB ganhou. O Mas Dinho, não- ganhou o mas Dinho. Estava apoiado pelo... Não, o Sarney apoiava o Lobão Filho. Então, bom, então dentro desse quadro a gente já começa a ver, Amapá, o Sarney apoiou do Amapá e ganhou. num quadro desse aí, a gente também começa a ver que houve um pouquinho de maturidade. Agora, o que não dá para entender é o seguinte, que aquela liderança que que o pessoal apregoava da Marina e do candidato dela em Pernambuco, era meio furado, porque se você leva a esposa do cara, você leva os filhos dele, faz tudo aquilo e leva uma derrota cachapante. Foi. E, dentro desse quadro, eu entendo a posição do Arnaldo no seguinte sentido. Minas foi uma vergonha. É lógico, Não, mas eu tô- não, perdeu foi. a eleição na casa Tô dele. de acordo. Você perde em casa, meu amigo, você nem é ninguém fora da sua casa. Tchau. Até porque no Rio de Janeiro a Dilma repetiu a votação de 4 anos passados. Lógico. Sim, Ela repetiu no Nordeste a votação. Ganha em Minas desde a primeira eleição do Lula, Mas que o pera um PT pouquinho, ganha É que tudo lá. quando Mas se... pra presidente. o que você está falando não tem lógica, deixa eu falar porque todas as eleições anteriores era Serra, Alckmin e Serra. Então, não era... Não era um mineiro. É um mineiro, Isso. pô, mineirinho. E que eu voto no mineirinho? Ele não tinha. Então, na verdade, Eu conheço mineiro desde pera um 32, pouquinho. 1932. A hora que você perde dentro de casa, fora de casa você não é ninguém. Você tô de acordo. é um cão vadio. Não, é verdade, isso é verdade. É verdade. Sem É dúvida, porque- sem dúvida. É porque se fala tanto do Nordeste, mas eu repito, ela de novo teve os mesmos 12 milhões Lógico. que teve... Quem não teve há voto quatro- foi o Aécio. Ponto, acabou. Em Minas. Fechado. Isso Não aí teve voto em eu casa. concordo. Não teve voto em casa, Zancopé. Que isso, meu amigo? Ele perdeu dentro de Minas. Agora, volta um pouquinho para trás a fita. Ele que inventou, junto com o Pimentel, uma aliança para eleger o prefeito de Belo Horizonte. Isso. Quer dizer, ele era muito, muito próximo do Pimentel. E aí ele lança um candidato Pimenta, que já tinha perdido uma eleição atrás, que não estava morando em Minas. Que se ele para o vice-governador para ser candidato, a história era outra. Esse Pimenta da Veiga já era ruim na época que eu estava na escola, pra você ter uma ideia. Só eu lembro disso. Eu lembro desse Pimenta da Veiga. Lembro dele na arena. E Pimenta com Pimentel tem uma coisa muito próxima. Muito, Mas é verdade. O Tutiro levantou um problema que a gente teria que analisar. Muitas vezes a gente diz que só foi a Bolsa Família. O Tutiro levantou o problema do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é tido como um estado da região sudoeste, Sim. culto, que vê televisão, que lê jornal e
que não dava para ser uma O derrota Rio de tão Janeiro é uma atrativa. carioquice sempre. Que conversa mole? É Não, Juruna, ele é não sei o quê. Ele ganhou na Zona Sul, nas praias ele ganhou. Então, Mas o Rio de Janeiro, historicamente, quando tinha Arena e MDB, foi o único estado a eleger o MDB. MDB. Então, esse histórico de fazer oposição no Rio de Janeiro... Você lembra que criaram a Guanabara por causa disso naquela época, lembra? Sim. Fizeram uma divisão ali para poder... Né? É a velha história de botar um senador a mais no Senado para poder ter maioria. Então, dividiram. É verdade. Vitor, essa é da sua verdade. época. mas o Careca gosta de uma Estado da festa, né? Guanabara, Essa que é verdade também. Mas eles falou a verdade. Agora- Nas zonas eleitorais, Agora na vou- zona sul do Rio, o Oeste Nas ganhou. praias ele ganhou. Nas Agora, praias vou ganhou, falar nas na praias. linguagem do Tostilo. O pior é o seguinte, é que o que interessa para o trabalhador, que a PEC 555 Sim. vai acabar com a contribuição, a PEC 170 aposentado por invalidez, o projeto de lei dos aposentados, vai tudo ficar esquecido, porque o governo não vai votar nada agora. Não, o fator E o discurso previdenciário, dele- pô, E vai o ser o fator discurso dele, dizer, olha, nós ganhamos a eleição, não precisa mexer em nada Arnaldo, disso. você que conhece bem o Congresso, você que está muito lutando lá, eu tenho uma visão, que não sei se eu tenho razão ou não, mas com a derrota do Henrique Alves, do Rio Grande do Norte, e que ele diz claramente, já disse que foi traído, né, porque o Lula apoiou o outro também, de uma forma sutil, mas apoiou. Então, agora, será que não pode haver uma vingança do seu Henrique Alves, em que ele prometeu que vai colocar a PEC 555 em pauta? ele Coloca, vai mas não colocar. acontece Ele nada. vai colocar, mas o governo vai obstruir. Alino Schneider já falou ontem, em entrevista na Bandeirantes, que agora o governo vai obstruir tudo. Toda a pauta bomba, eles chamam isso de pauta bomba. Pauta bomba, é. Pauta bomba. O governo vai obstruir tudo, já disse ontem. A pauta já está obstruída porque o governo jogou um projeto de lei que trata da biodiversidade, não sei o que quer dizer isso, para travar a Pra pauta travar, constitucional, pra travar. e não deixar votar nada. E vai fazer a mesma coisa, vai arrastar até o final do ano para não votar nada. Esse é o jogo do governo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Estamos de volta com Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Telefone à sua disposição, 50526622.
Conosco hoje o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, filiado ao PTB, deputado estadual Vitor Sapienza, filiado ao PPS, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutílio, o advogado Alexandre Thiolier. O Dia do Servidor Público comemorado em todo o país, pesquisa mostra que os empregos no governo cresceram 21% contra 12% de aumento populacional em 10 anos. A busca por esses cargos também cresceu e a principal razão alegada é a estabilidade de emprego. No entanto, as dificuldades do serviço também aumentaram e é cada vez mais comum o afastamento de funcionários por problemas de saúde relacionados ao estresse. Tutílio, você que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Olha, Públicos. nós estamos lançando, inclusive, um E informativo. o dia é amanhã, né? O dia é amanhã. O dia é amanhã, dia 28 Só é o falar, dia do servidor corrigindo, público. isso não é hoje, é amanhã. Mas, de qualquer forma, a gente pode antecipar esse dia hoje. E nós escrevemos no nosso informativo que o servidor público ele está abandonado. Vitor, Arnaldo, o servidor público cada vez mais é colocado de lado pelo governo. Na verdade, os salários são péssimos, os concursos públicos não existem mais, praticamente não existem mais, os comissionados aumentam dia a dia, no governo federal tem 20 mil comissionados. Explica o que é comissionado, explica. O comissionado simplesmente não faz concurso nenhum, ele é apadrinhado de um político qualquer, que é do PT, que vai apanhar esse camarada e vai dizer: você nunca viu Petrobras, mas vai trabalhar na Petrobras. Você nunca viu o Vale, a nossa empresa Vale, mas você vai trabalhar lá. Você nunca viu uma área de agricultura, mas você vai trabalhar lá. Esse é o comissionado que existe no nosso país. Então, na verdade, o servidor público não tem proteção. O servidor público hoje ele é diminuído, é desvalorizado. Na verdade, tem que haver uma mudança completa nisso, formação maior. O servidor público não tem estrutura, porque todo o povo brasileiro acaba culpando o servidor público. Mas quando você entra numa delegacia de polícia, onde você entra num posto de saúde, quando você entra em uma série de lugares, você não encontra respaldo. Às vezes o servidor público tem que colocar o seu material para poder trabalhar. E aí o povo culpa o servidor público. E, na verdade, não é ele o culpado, ele não tem estrutura. É claro que ele tem que ter maior formação. Educação, treinamento. É necessário que a gente forme melhor o servidor público para que ele possa atender. Nós queremos atender mais a população, só que nós não conseguimos atender com essa forma que está colocada aí, com essa forma que o governo, em todos os setores, não coloca estrutura para poder o servidor tratar bem. Nós temos que tratar bem a população. E nós temos algumas coisas, salários dignos. O Arnaldo citou aqui a PEC 555, a maior injustiça que se faz para um aposentado e pensionista é cobrar, após a sua aposentadoria, cobrar uma nova aposentadoria. Será que nós vamos ter essa aposentadoria no céu? Que começou no governo Lula, né? Começou no governo Lula. Esclarece melhor que a PEC 555. Aqui no governo Lula, na reforma da Previdência do governo Lula, aquela do mensalão, criou-se uma condição para que o governo pudesse cobrar do aposentado e pensionista a contribuição para quê? Para nada. Porque passa a pagar uma coisa que não tem nenhum valor, nenhum sentido. E essa PEC queria acabar gradativamente com essa cobrança. Aliás, Mas agora, com a vitória da Dilma, vai ser difícil. O Arnaldo tem apoiado muito a nossa campanha da PEC 555. Aliás, ele é o relator, né? E, na verdade, inclusive, é progressiva, o Alexandre. Não é uma coisa que acaba hoje. Eu sou aposentado, eu sei. Na verdade, são 5 anos pela frente que nós temos 20% ao ano para acabar. Isso representa hoje, sabe quanto? 2,5 bilhões. Enquanto as desonerações, em 5 meses, representaram 42 bilhões de reais. E o governo mente descaradamente quando ele fala que a Previdência é deficitária. E a Previdência não é deficitária. Peraí. Não Os dados da Anfip do ano de 2013 provam que a Seguridade Social teve um superávit de 78 bilhões. Então, não tem essa deficitária, Se a Previdência está dentro da Seguridade... quebrada para fazer o jogo da Previdência privada. Claro. Esse é o jogo. Não pode dizer que é deficitária? Eu estou à vontade também, mesmo que eu sou funcionário público aposentado. Claro. Eu entendo que
faltou e continua faltando liderança para esse funcionalismo que vai e consegue parar a Assembleia, parar a União. Nós tivemos recentemente com a presença de alguns líderes em São Paulo, inclusive do Aloísio, para discutir algo semelhante, que era o problema das Santas Casas, o problema SUS, que é outra coisa gravíssima, o problema do SUS. Então eu alegava, não, eu vou fazer isso. Não, espera um pouquinho só. Eu entendo, e Tutilo lembra bem disso daí, no entreveiro, eu dei uma de Alexandre na época, no entreveiro. Tem uma de Alexandre? Mas você vai ouvir. Claro, O Eletropaulo era líder, o Wagner Rossi. Eu Lembro, parei a Assembleia, não vai votar o orçamento. Por quê? Enquanto não resolver... Então, dentro Tem o de desse- Alexandre mesmo. É assim mesmo. não, tem não, que ser. mas É assim tem, mesmo. tem determinado momento, e o Arnaldo, é chamado Galinho, porque ele, de vez em quando, ele vira meio presidente, porque ele foi presidente da Portuguesa, a Portuguesa estava na primeira divisão. Ele saiu, vai indo para a terceira. No meu tempo Tá estava bem. bem, né? Mas eu sei. Então, dentro desse contexto, Alexandre, tem hora que você tem que... Por que você foi lá? Por que você é deputado? Por que você briga? Então, dentro desse quadro, Tuxilo, você acompanhou várias vezes, na hora do vamos ver, eu não vou citar nome. Nós tivemos delegado de polícia que não chegava a lugar nenhum, representante da Polícia Militar que não chegava a lugar nenhum, representante dos professores que não chegava a lugar nenhum em São Paulo. E eu era presidente da Assembleia quando houve aquela invasão. Nossa, eu tive nossa, que administrar. nossa. E o único cara que representou contra a associação pedindo que o ressarcimento dos estragos lá dentro. Na hora que chega, que você olha e pede, é mais ou menos o que falava. Eu gosto muito de fazer comparação com o futebol. O Ribeiro falava, ele dava um passe e recebeu uma desculpa. Desculpa. Dentro desse quadro, Alexandre, você vai e tenta. De repente, você olha, quando você pensa que aquele que se diz representante do funcionalismo vai vir do teu lado, ele vai para o outro lado. Tcholier, o Vitor Sapienza e o Tutílio são funcionários públicos aposentados. Você disse que é aposentado, mas não como funcionário público. Não, Tá bom. eu sou O advogado. Arnaldo ainda está na É que, ativa. na verdade, é o Não, seguinte... eu me aposentei, mas continuo Não, não, trabalhando. Porque como se eu for advogado. viver de Não, aposentadoria, não, eu não chego não, aqui, não, pô. nós O estamos- que o Sacomé está colocando é o seguinte, é que só o servidor público tem esse desconto. A Previdência Social não tem esse desconto. Já teve, nós conseguimos acabar com isso na Constituição de 88. Hoje, o aposentado servidor público tem esse desconto que o Tutilo reclama. Mas se o com razão. aposentado privado- E no caso aqui do Vitor, pior ainda, porque o agente fiscal de renda tem teto para receber, perde dinheiro e depois ainda tem que pagar a Previdência depois de aposentado. Uma coisa absurda. Mas o empregado normal, por exemplo, que não é funcionário público, se ele voltar a trabalhar e tiver a carteira registrada, vai ter os descontos do mesmo Sim, jeito. mas o servidor não volta a trabalhar e tem um desconto do mesmo jeito. Mas bom, o aí Arnaldo- é o Arnaldo- outro lugar, aí é aí- bom lugar. o Arnaldo Aí que você tá é falando. pior do que eu O estou Arnaldo imaginando. colocou uma coisa importante, falando em teto, eu vou dar um testemunho aqui, o seguinte, o Vitor lembra disso. Nós entramos com uma ação, quando o Lula aprovou, e foi inconstitucional, na medida em que o Alexandre ganha 10, daqui para frente, se quiser colocar um teto, você pode colocar, mas não retroagir. E foi retroagido e cortaram salários. Você lembra de um detalhe? Nós- O governo, nessa época, o governo Lula, tinha um líder no Supremo, Sim. que era Nelson Jobim. Exato, e foi ele que segurou Por isso que eu- tudo. por isso que eu tô dando Foi nome, ele que Nelson segurou Jobim. tudo. E, na verdade, ô Zanconi, nós Que a entramos... rima é pobre, rima com fim. Não, nós entramos no Tribunal de Nelson Justiça de São Paulo e nós ganhamos de 15-0. 15-0 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi ressarcido. Recurso E no só Supremo lembrar de um até detalhe. hoje Foi engavetado. ressarcido. Só lembrar de um outro, Até de outro hoje detalhe. engavetado. Também é da lava de Nelson Jobim, de Renan Calheiros, a maldita emenda dos precatórios, que é para não pagar ninguém. Ó, esse Idade esse média. é outro Voltamos problema à Idade sério. Só um média. detalhe, eu tenho algumas Nós tivemos perguntas a Jobim serem e feitas. Renan Calheiros. Voltamos à Sim. Idade Média com essa história do precatório. Antes O das rei pode perguntas, tudo. só um detalhe. Os dois fizeram referência a isso. A Previdência não é deficitária, que os recursos da Previdência não são usados na Previdência. Faz Não, ponte não Rio só não são Niterói, usados, como são um monte de retirados. Não, não, Como na são des- retirados. Na desoneração de 2013, o governo está devendo para a Previdência 10 bilhões de repasse. Do Jaçanã, quem é o ouvinte que liga do Jaçanã? É Normândio, é isso? Normândio
É oportuno lembrar que a revista Veja publicou também que não foram apresentadas provas pelo doleiro Youssef. Tcholier, essa é mais clara. A questão da delação premiada é do doleiro aí, está sendo feita desde agosto e prossegue. Há tempo suficiente para ele apresentar isso. Até porque, se ele não apresentar, ele está pior do que estava antes. Porque a delação você pode tudo, menos mentir. Então, no momento que ele fez essa afirmação, a presunção de veracidade é imensa. Porque é um suicídio ele fazer uma brincadeira dessa. Que ele vai, além de ter os processos que ele tem, ele ainda vai ter mais esse. Não é aquela história da justiça brasileira que eu acuso e você tem que provar. Não. Aí é diferente. Só um dado para vocês aqui. Eu sou da CPMI da Petrobras. Estava marcado o depoimento dele para a semana passada, antes das eleições. Houve uma manobra para jogar para frente. Claro, é lógico. Até porque se ele fosse lá, se ele fosse ao Congresso contar o que ele contou, quer dizer, a Veja ficou meio limitada, não pôde repercutir como deveria. Teve uma televisão aí que tem um monopólio da audiência, a TV Globo, e não publicou no dia, embora os candidatos tivessem falado a respeito da questão da Veja no horário eleitoral. Mas não tocou no assunto, entendeu? Subiu no muro, né? Jaime do Jardim Bonfilholi. Tcholier, o PSDB de São Paulo ficou muito triste com a derrota do Aécio? É uma boa pergunta. Segundo eu escuto já escutei na madrugada de ontem, diz que o Alckmin está esfregando as chuteiras aí para brigar na luta daqui a 4 anos. Maria do Socorro da Vila Guilherme. Quando falam do Bolsa Família, vocês geralmente se referem ao Nordeste. Quando vocês vão ficar em um hotel 5 estrelas à beira da piscina é uma coisa. Nordeste de Dias Gomes é bem diferente. Se vocês verificarem o nordestino, não está pegando migalhas como Bolsa Família. Nordestino é mais miserável. Vocês precisam conhecer o Nordeste de hoje. Eu adoro o Nordeste, espera um pouco, e fico em hotéis da praia, da orla marítima. O Nordeste é excelente. Se eu pudesse morar no Nordeste, seria ótimo. Gosto demais de Fortaleza, etc. Eu acho que não é essa a colocação. Nós estamos querendo dizer que a Bolsa Família é importante, nós estamos querendo dizer que precisa ajudar a população, mas nós temos que dar formação para essa população e ter uma saída para essa população, não ficar exclusivamente na miséria que é hoje. Nós temos que mudar isso. Aquela pergunta para mim, a respeito se os paulistas ficaram tristes, é o seguinte, que deve ser de alguém que me conhece, eu não sei quem é que falou isso aí. Porque eu vinha falando que eu nunca esqueci 32. Nunca esqueci, porque os mineiros dormiram com a gente e acordaram com os gaúchos. Tutílio, por falar em campanha sórdida, será que foi algum petista que colocou nas redes sociais no sábado que o doleiro Youssef tinha sido envenenado? É a Vaneide da Vila Maria. Olha, Ney, obrigado pela pergunta, mas aqui na brincadeira nós falamos que também do lado do PSDB existe também aqueles terroristas, né? E que podem ter colocado essa colocação. Mas isso acho que não está certo. Está errado, tanto está errado de um lado, mas foi aprendiz, como diz aqui o Zancopé, foi um aprendiz de terrorista, porque o terrorista... Ele treina explodindo uma bomba. O terrorista é o PT, que realmente fez um terror em função, dizendo que vai acabar, na hora que tem o Banco Central, alguém independente, ia acabar com a comida dos pobres, mas isso é terrorismo. Na hora que você fala que vai acabar com o Bolsa Família de quem está recebendo, isso é terrorismo. Isso que não pode acontecer. Dizer uma coisa, ninguém pode ser mais contra o Bolsa Família. Essa que é verdade. Claro, é uma questão já institucional. É necessário. Agora, não é possível que seja no Nordeste, no Sul, no Leste, no Oeste, que o pai faça uma criança se engravidar aos 14 anos para ganhar uma segunda Bolsa Família. Isso que não é possível. Deputado Arnaldo Faria de Sá, como o seu partido, o PTB, vai se colocar em relação ao segundo mandato da Dilma? É o Geraldo Nunes da Moca. Geraldo, como o partido vai ficar, vai ser a decisão do partido. Eu vou ficar contra, porque enquanto não resolver a questão da 555, da 170, do 4434, do maldito fator previdenciário, e lembrando de um detalhe, ela disse no debate da Globo que ela ia votar 85 e 95. Se ela quiser votar isso, vão votar já. Agora, eu não acredito, e por não acreditar, minha postura ser essa, para defender aposentado e pensionista sempre em primeiro lugar. Mas se a liderança do partido determinar o seu voto... Eu quero que se dane, rapaz, que é isso? Tem que cumprir o compromisso. Deputado sou eu. Eu conheço o Arnaldo do tempo do programa com o Hélio Ansaldo, e ele fazia o papel... No Jacopé também, já tosse. Vai graxa, doutor. Ele não mudou nada. Ou seja, ele está mais experiente, mais rico de conhecimento. Você acha que ele vai mudar?
Quando Nunca. se fala que com a votação do Aécio, os votos nulos e brancos e abstenção, 88 milhões de eleitores não votaram na Dilma, então, pelos mesmos critérios, podemos afirmar que 92 milhões de eleitores não quiseram votar no Aécio ou Álvaro Dias do Jardim Bonfilhório. Seria essa a conta? Ele está invertendo a conta, ele está somando na votação da Dilma a abstenção, nulos e brancos, todos eles porque não votaram na Que Aécio. também não quiseram votar na Dilma. Eleição Que também não obrigatória quiseram é isso. votar na Eleição obrigatória é isso. Tem que acabar com a obrigatoriedade da eleição. Que democracia é essa que eu sou obrigado a votar? E fico enchendo a minha paciência ainda. É isso mesmo. Quem não votou fez muito bem. Eu fui votar porque eu sou anti-PT, então tinha que votar no Aécio. Temos que entrar em reforma não só política, cultural. Não suporto mais clínicas para recuperar bêbados e drogados. A prova abrir teatros e bibliotecas é o Cícero de Itapevi. Vitor Sapienza, o senhor Aécio Neves foi muito arrogante quando declarou que a votação dele em Minas seria histórica. Ele perdeu nos 2 turnos para Dilma e não conseguiu eleger o seu sucessor, que já estava até preparando o terno da posse. É o Jair Magalhães, do Ipiranga, Sapienza. Infelizmente, tem uma boa parte dos tucanos que festeja antes do acontecimento. Teve um que sentou na cadeira da prefeitura, Isso né? eu ia voltar. Fernando Henrique Cardoso chegou a sentar e houve a reviravolta. Perdeu a eleição, já tinha tirado fotografia até que sentado, e foi até histórico o Jânio Quadros apanhar aquele detergente. E Desinfetou. Desinfetou a cara. Lembra que ele falou? Nádegas, nada púdicas aqui se sentaram. Dentro desse contexto, infelizmente... Mas ele não tirou foto com a faixa presidencial, né? Não, mas infelizmente... Acho que não deixaram. Que tava o pessoal dos tucanos não são muito de pisar em barro, de ir. Isso a gente que costuma frequentar um lugar, muitas vezes favela, eles não são disso aí. Eles são muito de discurso. E só discurso não ganha eleição. Senhores, se os votos dos aposentados pudessem ser transferidos para esposa e filhos, já que não são obrigados a votar, poderia ter revertido esse quadro. É o Adriano do Cambuci, Arnaldo. Olha, eu acho que a maioria dos aposentados estão desobrigados de votar. A partir de 70 anos não é obrigado mais a votar. Sim. Agora, logicamente, se tivesse havido uma conjunção do número total de aposentados e pensionistas que no país passa hoje, de mais de 30 milhões, logicamente que o resultado seria diferente. Tutílio? Eu acho que poderia ser diferente. Aliás, o Arnaldo tem feito uma ótima campanha para os aposentados, uma união que agora existe, não só dos aposentados, Isso público da do setor Previdência Social. Previdência Social. Quando o Arnaldo fala no 4434, precisa saber que hoje a defasagem do salário do aposentado chega a perto de 81% nos últimos anos. Então, todo ano, isso é que é o grande problema da PEC. Tem que haver uma valorização do aposentado. O aposentado trabalhou para esse país e tem que ser respeitado. Ele hoje não é respeitado pelo povo, pelos governantes. Esse é o grande problema. Recebe imprecatório. E não recebe imprecatórios. 100 mil pessoas não recebe. na Não é pago. na nossa ganho, pesquisa da Confederação, 100 mil pessoas já faleceram sem receber precatório. 100 mil, Arnaldo. Vou ser o precatório no crematório. Como o PTB, para você, Arnaldo, como o PTB se posicionou quando o governo Fernando Henrique foi aprovado o fator previdenciário? E a Neuza de Itaquera. Eu votei contra a reforma da Previdência de FHC em 98, votei contra o fator previdenciário em 99 e votei contra também a reforma da Previdência no governo Lula. Agora, qual foi a diferença? É que no governo FHC, o PT votou contra a reforma da Previdência do governo Lula, mas mudaram de posição na reforma da Previdência do governo Lula. E aí votaram a favor da cobrança dos inativos, e 2 ou 3 que votaram contra tiveram que sair do partido e formar o PSOL. Lembra o Babá? O Chico Alencar, a Luciana Genro, que eram petistas e votaram na mesma posição, foram expulsos do partido, foram para o PSOL, porque o PT votou contra a reforma da Previdência do FHC, muito bem, parabéns, mas votou a favor na reforma do presidente Lula, que foi pior ainda do que a de FHC, porque essa reforma foi a que criou o mensalão e nós não entendemos porque naquele ano, em apenas um ano, a reforma da Previdência de Lula foi aprovada. A reforma de FHC levou 4 anos para ser votada no Congresso. A de Lula, a custo mensalão, foi rápido. Portanto, eu votei contra, está lá arquivado, não sei o que estou
falando, não. Vai buscar a prova lá e ver. Se quiser, eu mando a prova para você. Eu não nego minha posição. Não estou nem preocupado com o partido, porque a minha posição, em devido de aposentar de pessoa, sempre, de qualquer maneira, em qualquer partido, em qualquer posição. Alguma coisa, Vitor? Não. Eu entendo que... pensativo Não, aí? eu estou pensativo no sentido de me preocupar com a posição do Arnaldo. Eu que o conheço desde o tempo da TV Record, nas brigas homéricas. Tivemos que responder um processo junto de uma empresa que vendia cosméticos, porque o Arnaldo... Eu agi... Porto de Tubarão e Vitória. Alexandre, depois de um certo tempo, eu fiquei mais ponderado. Ele piorou. Mas então, e depois dizem que eu que sou o cara que bota fogo na palha, pô, o Arnaldo é meu líder, pô, é meu líder. Olha, as discussões na internet foram excessivamente acaloradas no período eleitoral. Amigos brigaram, excluindo um ao outro da rede até da relação pessoal. As denúncias sobre crimes de ódio nas redes sociais triplicaram em relação ao ano anterior. O clima de guerra culminou em uma enxurrada de comentários preconceituosos contra eleitores de determinadas regiões do país, conforme a votação de cada um. Tiolier. Essa polarização PT, PSDB, virou isso aí. Infelizmente é isso. Agora, é o seguinte, campanha eleitoral, meu amigo, entrou no estádio, o jogo é jogo. A presidente Dilma disse antes das eleições que nas eleições se faz o diabo. Então é o seguinte, você bota o robozinho ali para funcionar... Quem falou isso foi ela, não você. Ela, presidente Dilma, acabei de dizer. Falou antes das eleições. Nas eleições se faz o diabo. Acontece que a oposição, se é que há oposição... Não existe. Essa para mim, pior do que o governo Dilma é a oposição brasileira. Porque a oposição brasileira é feita de coxinha. Essa que é a verdade. Recebe porrada na cara, porrada, e fica quieto mandando flores, pô. Esse negócio de desconstrução só é desconstruído quem aceita. Desconstrói o Arnaldo, Faria de Sá. Cadê o cara que apareceu para desconstruir o Arnaldo? Não, por quê? É aquele que ele falou, pega na graxa, baixa, é isso aí. Então, esse negócio do que aconteceu nas redes sociais, isso faz parte da campanha hoje. Então, a pessoa não se assuste, põe um robozinho para funcionar mesmo. Mandam milhares e milhares de torpedos, milhares de WhatsApps, teve de tudo. Xinga um, xinga outro, entra no seu Facebook, os caras quebram, os hackers entram te xingando, dizendo, muitas vezes o outro cara nem falou, nem sabia. E é o seguinte, meu amigo, se você é corintiano, eu sou santista. É isso aí. No meu caso, eu não sou nem corintiano, nem sou santista, eu sou brasileiro. Eu gostaria muito que tivesse uma terceira via, com coragem, com honestidade, mas isso eu não sei se tem tempo para aparecer. Mas falando em futebol, 7-1 da Alemanha, não dá nem para falar de brasileiro. Isso é verdade. E nem por causa da portuguesa também, né? Isso aí tá ruim demais. Vai voltar para lá, Arnaldo? Não dá mais, não. Acabaram com tudo. Alexandre, você fez uma colocação muito feliz. O pessoal foi muito temeroso, lhe apanharam, não reagiu. Frufru. Eu entendo o seguinte, você bateu, vai ter que levar. Leva, pô. Não tem outro jeito? Não tem como. outra conversa. Não, porque você não bater, ele vai dizer que ele tem razão. Né? Tranquilo. É assim que o PT agiu desde o início da campanha, assim, batendo. E esse ódio que apareceu nas redes sociais foi por causa do início da campanha do PT. Que, na verdade, o Aécio queria dar uma de mãozinho, mas depois mudou e também atacou. Quando ele atacou, o Dias Toffoli foi lá e suspendeu. Aí não pôde mais. Tinha que atacar desde o início. Compondo o TSE com os outros ministros. Alexandre, eu joguei muito tempo futebol na Várzea e eu lembro Jogava bem, hein? Jogava bem. Jogava bem, você sabe que era verdade. Teve um dia... Amigo é bom para isso. Não, mas ele sabe. Lá no Bom Retiro ele mandava. Nós fomos jogar num Amigo é bom pra campo isso. adversário. Eu que levei de pontapé, quando terminou o jogo, o segundo turno era no nosso campo. Ela chegou, desculpa de alguma coisa não. O segundo turno é lá, você vai desculpar lá, não é aqui não. Mas isso é igual o advogado. Isso é igual o advogado no tribunal do júri. O pau come mesmo. Isso faz parte. Agora, começa a campanha. Você começa a campanha bonitinho. Todo mundo certinho. O cara dá na medalhinha, doutor. Você já dá debaixo da medalha. Essa é que é a conversa. Quem ganhou a eleição não foi a Dilma.
Quem a eleição foi João Santana. Tranquilo. É o marqueteiro. João Tudo Santana. que o marqueteiro montou, as mentiras todas foram colocadas e ela seguiu o marqueteiro muito bem, por sinal, né? Seguiu Foi muito uma bem. boa aluna. O marqueteiro do Aécio não foi muito bem. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Alexandre Thiolier. É bom tê-lo aqui, Thiolier. Olha, é que uma mesa dessa aqui, e está com o Arnaldo, meu candidato, então eu estou tranquilo para prosseguir. Estou sempre à disposição. E hoje é Jaime, né? É Jaime. Tem um Jaime aí que me persegue. Jaime do Jardim Bom Filhole. Jaime do Jardim Bom Filhole. Da próxima vez eu tô aqui, hein, Jaime? De novo. Tutílio, tem alguma cerimônia, alguma coisa que se programado para o Dia do Funcionário Público? Não, cerimônia propriamente dita, não. Vamos fazer um pronunciamento. Nós temos um portal da Confederação Nacional e estamos trabalhando. Infelizmente, o Arnaldo e o Vitor sabem disso, o servidor público não é unido. O servidor público não vota em servidor público. E é por isso que nós estamos na situação que nós estamos. Então é preciso, o Arnaldo fala muito disso, é preciso união. É preciso que nós nos unamos cada vez mais, não colocar alguém daqui, alguém de lá, dessa entidade, daquela entidade. Todas as entidades devem se unir no propósito de defender o servidor público com justiça, com lealdade, com transparência e colocando um diálogo. Ontem se falou tanto em diálogo e que agora vai haver diálogo. A presidente Dilma Zancopé nunca teve diálogo com ninguém. Ela mesmo no seu ministério não dialoga, a não ser com um ou dois. Mas ela agora disse que vai haver um grande diálogo. Eu espero que haja, mas tem que haver um diálogo também com os servidores públicos. O diálogo dela é ela com o espelho. Ela com o espelho. E ela não chama o titular da pasta, né? Chama o secretário, chama o membro do partido para... Secretário Executivo. O comissariado. É assim que funciona. Eu queria aproveitar a oportunidade e cumprimentar todos os funcionários públicos pelo dia de amanhã. Nós teremos uma cerimônia assim lá na Câmara Federal, em homenagem aos servidores públicos, amanhã, que é o dia 28. E, na verdade, o servidor tem que acordar para aquilo tudo que o Tilo falou, porque os comissionados acabam tomando conta da máquina. Mas os servidores têm uma coisa extremamente importante. Os governos passam e os servidores permanecem, graças a Deus. Mas aliás, tem uma amanhã, frase... Dia do Funcionário Público, a Câmara Federal A funciona? atividade normal amanhã. Funciona? O leque lá foi comemorado hoje, o dia, para amanhã ter atividade Desculpe, normal. Jacopé, mas isso é uma frase lapidar em que o nosso assessor de imprensa lá na associação dizia assim: em todas as ações em que o Estado participa, em todas as atividades, tem sempre a mão do servidor público. Sempre. Sem o servidor público, esse Estado não existiria. Então, parabéns a todos os servidores públicos. Não vamos comemorar, porque não temos muito para comemorar, mas vamos batalhar para melhorar esse país, para melhorar o servidor público. Vitor Sapienza, alguma cerimônia hoje na Assembleia? Não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Pergunta, Eu ele quero dá dizer um o seguinte. não lacônico. Não. Eu quero dizer para você o seguinte, Zé Compé. O que eu sou hoje, onde eu cheguei, eu devo a ter sido servidor público. Em todos os momentos em que eu tenho oportunidade, e eu comungo da mesma ideia do Tutilo, enquanto não se colocar líderes, e eu tentei várias vezes, inclusive com os funcionários da Fazenda, criar lideranças. Porém, na hora do vamos ver, Ninguém se apresenta. não. Entidades como a Pampestre têm que ser lembrada e copiada, né? Associação dos Professores do Magistério do Estado de São Paulo. Verdade. Essas trabalham bem. Ô, Vitor, nem vou perguntar do Palmeiras para você, tá? Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camus e a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.